Fala, Olá, meu Marcelo. amigo. Tudo bem? Tudo jóia, meu amigo? Como é que estão as coisas aí? Tudo bem. Uma honra recebê-lo aqui no Projeto Live, meu dileto amigo. Eu falava há pouco, né, que não só da tua formação, você é mestre e doutor pela PUC São Paulo, é professor do mestrado e doutorado da FADISP, professor da graduação da PUC São Paulo, professor do mestrado do IDP, é um autor consagrado com vários livros publicados e um dos autores que consegue, na minha, na minha opinião, transitar muito bem entre a teoria e a filosofia do direito e o direito constitucional e o processo civil. É um desafio, mas eu também vejo que os seus livros seguem a todo vapor, né? Você está na quarta edição já do Processo Constitucional Brasileiro, o teu livro de introdução ao direito já caminha, se não me engano, para a quinta edição. Exatamente. Mês passado Isso. saiu a quinta edição do livro de introdução e a quarta edição do processo constitucional eu entrego agora, final de abril, junho, está em pré-venda, julho é lançado, 1º de julho, a ideia é essa, que ele seja lançado em 1º de julho e dialogando com grandes amigos como você, constantemente. Muito obrigado, Jorge. Olha, esse projeto tem a finalidade de levar, você já sabe, críticas atuais, né, e pertinentes sobre matérias relevantes do direito. E eu conduzo aqui a live no formato de entrevista para lhe franquear a palavra por mais tempo. Então, eu farei aqui 7, 8 perguntas, em média, né, para que você possa desenvolver as suas ideias. Eventualmente, a gente pega aí uma pergunta do pessoal que está nos acompanhando para replicar, mas fora isso, o espaço é todo seu. Como a nossa temática é jurisdição constitucional, que eu sei que é um tema muito caro a todos nós, e aqui na live há muitos alunos que nos acompanham, então eu sempre primo pela didática e faço 2 ou 3 perguntas introdutórias para a gente explanar um pouquinho melhor a situação e depois a gente aprofunda. Combinado? Tranquilo, Marcelo. Você manda, você é um anfitrião, prazer estar aqui com você. Quando você fez o convite, eu aceitei na hora. Você sabe que a gente tem amizade e respeito mútuo de longa data, então você Verdade. chamou, topei. E o que você falou da titulação, não sei você, mas eu estou aproveitando aí a quarentena também para, se tudo correr bem, esse ano eu termino a livre docência que eu estou escrevendo já faz alguns anos. Então, quem sabe aí no futuro a gente volta a bater um papo sobre ela Por quando. favor. Será um prazer. A quarentena tem sido produtiva sobre muitos aspectos, né? Isso é algo que a gente precisa registrar também. Exatamente. Ó, eu vou lhe fazer já uma primeira provocação, considerando a preocupação que você tem com o marco civilizatório, com o teu estudo de fenomenologia, de hermenêutica. Me diga lá, o direito serve para democratizar as relações intersubjetivas? Você acha que com o desenvolvimento, a civilização, até pelo ideal de justiça, substituiu a violência pelo direito? Um dos autores que eu mais gosto, ele é um autor extremamente famoso, eu acho pouco lido no Brasil, pouco trabalhado, é Tocqueville. E Democracia na Tocqueville, ele, América, Democracia na América, escreveu clássico. talvez uma das maiores obras de direito público, né? E Democracia na América, quando ele vai narrar a ideia de, né, o surgimento de um processo civilizatório tão novo, né, como era o Novo Mundo para os europeus, e Tocqueville ele se canta com essa ideia de reunião, pessoas pactuando o chamado pacto social, né, existindo ali em alguma medida, com todos os complicadores que existiam na época, com todos os problemas raciais que ainda existiam, enfim. Mas é uma aposta, assim, a ideia de você estabelecer regras convencionais que vão limitar o poder público e vão limitar o regramento da sociedade, querendo ou não, é um modelo civilizatório. O direito, ele, bem trabalhado, ele tem uma espécie de uma evolução como um marco civilizatório das nações. E claro que esse marco civilizatório ele vai se robustecendo na medida em que ele encontra guarida, vamos dizer assim, em espíritos do tempo mais abertos a influxos democráticos. Se pegar uma Inglaterra, por exemplo, que talvez tenha sido a pioneira no desenvolvimento de diversos aspectos do direito constitucional e de democracia como um todo, né? Desde o modelo parlamentarista, num grau que não conseguiu se repetir em nenhum outro lugar, a Inglaterra ela falava de boa-fé objetiva, a lei dos pobres na Inglaterra, que já contemplava o que hoje a gente enxergaria como direitos sociais, e outras temáticas assim, independência do judiciário, às vezes um século, 2 séculos antes do continente. E o Habermas ele olha para o direito das nações e enxerga uma função civilizatória que o direito tem, de trocar o signo da força pura e bruta, pura e simplesmente, por uma decodificação em trazer aquilo para um elemento de racionalidade e previsibilidade. E isso é o que a gente caminha. Então,
com crise ou sem crise, o direito ele foi legando para nós diversas ferramentas de civilidade, racionalidade e controle de poder, seja um controle vertical, seja um controle horizontal. Uma dessas ferramentas é a jurisdição constitucional, que é tão cara, que eu tanto me dedico aos estudos, como o controle de constitucionalidade, como os direitos fundamentais, como o direito à motivação, que é um tema que você gosta muito também. Enfim, aí o direito ele foi legando diversos elementos para tanto. Tem uma passagem num dos seus livros, Processo Constitucional Brasileiro, acho que logo na abertura você fala sobre duas distopias. E aí vamos lá para 1984 e Admirável Mundo Novo, um Estado totalitário suprimindo a individualidade, direitos fundamentais, garantias. Deixa eu pegar o gancho aqui. Você acha, de modo geral, a gente teve um retrocesso democrático na América Latina? É difícil de falar de retrocesso democrático na América Latina, porque a América Latina, ela historicamente convive com... Ela tem um eterno retrocesso democrático. Ela historicamente convive com modelos populistas de aplicação do direito. E esses modelos populistas, eles não é um diagnóstico meu. Tem um cientista político que todo mundo conhece, meus livros, sabe que eu cito muito, eu gosto muito dele, que é o Guilherme O'Donnell. Guilherme O'Donnell, ele tem um artigo clássico que todo mundo vai achar aí, porque é um artigo que saiu em revistas de acesso público hoje, que é a Democracia Delegativa, e ele tenta explicar um pouco como essas democracias brasileiras, a democracia brasileira e as democracias desenvolvidas na América Latina, elas têm pouca accountability, e a accountability é dever de prestar informações, é dever de prestar contas públicas, né? Quanto menos democracia você tem, mais você tem um poder público obscuro, pouco informativo, pouco transparente, que não presta conta dos seus atos, se baseia muito mais na força do que no direito propriamente dito. E por isso, por exemplo, que houve uma evolução, por exemplo, da democracia constitucional brasileira, na medida em que, até para pegar exemplos recentes, lei de acesso à informação, a decisão, a DPF 130 da jurisdição constitucional que garantiu liberdade de imprensa, revogou muitas coisas, muitos aspectos da legislação antiga, né, que atentava sobre a regulamentação. Você tem liberdade de expressão, muitas vezes o Supremo Tribunal Federal dando decisões, estabelecendo marcos temporários sobre direitos fundamentais por meio da jurisdição constitucional. A Lei Geral de Proteção de Dados, que infelizmente postergou a aplicação dela, mas é um marco regulamentar para a proteção da autodeterminação digital e normativa do cidadão brasileiro extremamente relevante. Então, do ponto de vista macro, eu entendo que o Brasil evoluiu muito. Do ponto de vista democrático, há algumas involuções no Brasil, em alguns aspectos. Então, por exemplo, muitas vezes transferidas, inclusive em virtude da liberdade de expressão e de outras garantias fundamentais. Então, por exemplo, ainda que minoritários, você tem algumas vozes vocalizando, por exemplo, retorno de AI-5, retorno da ditadura, militarização. O que me deixa muito feliz é que as Forças Armadas Brasileiras, elas repudiam esses atos, né? São atos que, do ponto de vista da facticidade, da chance deles se concretizarem, eu reputo muito baixa. Agora, eu vou tentar responder a tua pergunta mais objetivamente, dizendo que é uma pergunta que eu sempre recebo na minha turma de doutorado, que eu tenho um tema, um dos módulos é sobre democracia constitucional, e os alunos me perguntam, professor, a democracia constitucional brasileira está em risco? Digo, a democracia está sempre em risco. Porque o regime democrático é um regime que, a todo momento, né, por várias características que ele tem, ele se sustenta em diversas... Ele precisa de diversos check and balances funcionando para poder se garantir bem. Então, sempre há algum segmento social, político, econômico ou do poder propriamente dito tensionando um lado da democracia. E a democracia funciona bem na medida que ela segura isso. Então, se a gente for acompanhar bem e olhar para o mundo inteiro, e quando você vê fenômenos muito recentes, como várias autocracias ditatoriais surgindo, se renovando, como Rússia, Turquia, a própria Hungria, enfim, usando inclusive períodos de crise para aumentar poderes do executivo, eu digo para você assim, a democracia brasileira ela vai bem, mas ela sofre constantes ataques de diversos segmentos. Às vezes intelectuais atacam a democracia, infelizmente. Às vezes setores políticos atacam a democracia e muitas vezes setores econômicos atacam a democracia e muitas vezes a própria sociedade esquece
né? Porque, ah, por mais que pareça assim, muitas vezes a gente tem muita gente que nem viveu o que foi a ditadura militar brasileira. Eu não vivi, então, o que eu faço, eu acompanho a ditadura a partir de análise de livros. Muita gente não sabe, muita gente que já nasceu na democracia esquece o valor dela. Isso não sou eu que falo, Yashamal fala isso, né? Você tem toda uma geração que nasce dentro da democracia e ela simplesmente não consegue perceber qual que é o valor. A que duras penas isso foi conquistado e não raras vezes, até por uma questão de se sentir inseguro em virtude de violência urbana, social e coisas do gênero, começa a defender muitas pautas que, infelizmente, elas são realmente antidemocráticas. Você Então, tem tanto algumas no pessoas que não Brasil... viram isso, não, acho que não percebem a democracia como uma conquista, parece que é algo dado, imutável e garantido já, assim que a gente tem que sempre estar zelando por ela. Perfeita a sua observação, meu amigo. Deixa eu pegar um gancho, Jones, porque para otimizar a nossa exposição, você falou há pouco sobre, falou sobre as minorias, eventuais maiorias. Eu posso considerar que o processo constitucional é um instrumento de contenção do poder e que, ao fazer isso, ele também tem que equalizar tensões entre, por exemplo, direitos fundamentais e eventuais maiorias, entre a legitimidade e a maioria, entre direitos fundamentais e minoria. Como é que a gente equaliza isso? Essa pergunta ela é muito complexa, Marcelo. E eu, você sabe, eu profundamente me dedico muito a ela, assim. Tanto o processo constitucional quanto o constitucionalismo como um todo, o constitucionalismo, o que que ele é, assim, para quem está ouvindo a gente agora e quem vai assistir depois? O constitucionalismo ele é um movimento cuja função é racionalizar e limitar poder. Essa é a função do constitucionalismo. E ele vai criando ferramentas, né, armas para racionalizar esse poder. Você tem a separação de poderes, controle de constitucionalidade, jurisdição constitucional, até chegar no que a gente chama hoje de processo constitucional, que se estrutura no pós-guerra do século XX. Uhum. Por que o processo constitucional, e aí eu coloco a jurisdição constitucional junto dele, que um é instrumento da atuação do outro, né, eles são circularmente uma coisa só, processo constitucional e jurisdição constitucional, por que ele é tão fundamental para a compreensão da democracia contemporânea? Porque democracia contemporânea não é sinônimo de maioria. Democracia contemporânea, ela é, em algum momento, vontade da maioria, naquilo que é o sufrágio universal e elementos do tipo. Só que, ao mesmo tempo, a democracia, para ser democracia constitucional, ela convive com diversos remédios contra essa maioria, sob pena de não ser democracia. Então, a função contra-majoritária a ser exercida por diversas instâncias. Do ponto de vista institucional, o judiciário acaba sendo o poder que exerce a função contra-majoritária com maior força, mas não exclusivamente. O que é uma comissão parlamentar de inquérito, se não uma atuação contra-majoritária dentro do próprio legislativo? E que se não um instrumento de equilibrar poderes de uma minoria legislativa, por exemplo. Agora, na linha da tua pergunta, Marcelo, com certeza, direitos fundamentais, como a gente conhece hoje como liberdade religiosa, liberdade de expressão, direito de propriedade, eles não existem, eles não perduram, devido ao processo legal, etc., se não tiver instâncias contra-majoritárias de controle. Por que eu posso garantir para qualquer parcela da sociedade ter o direito à liberdade religiosa que ela tiver, ainda que essa liberdade religiosa seja referente a 0,5% da população, que a outra maioria não poderá esmagá-la? Porque ela tem, ela não é. A maioria não pode se reunir e nem legislar num sentido contrário a essas garantias contra-majoritárias. O que é ter um direito fundamental para uma democracia? Ter um direito fundamental é ter uma posição de privilégio perante uma maioria ocasional ou uma maioria institucionalizada. Então, quando a gente olha, por exemplo, tem na mídia um crime bárbaro, e aí a sociedade fala, pô, tem que linchar essa pessoa, qual que é a função do judiciário e nós, professores? É adotarmos uma posição antipática contra a majoritária, dizendo, olha, devido ao processo legal, contraditório e ampla defesa, vale para qualquer um. Exatamente. Porque sem ele, o Estado não tem a legitimidade para impor a sanção. E dentre as sanções legitimamente institucionalizáveis, não está, por exemplo, ou lixamento ou coisas do gênero. Né? Daí essa depuração de o que é legítimo a ser praticado pelo Estado e o que não é uma discussão fundamental a ser feita na esfera pública, midiática, porque é uma das imunizações que a gente tem que ter contra fake news. Então, muitas vezes a gente escuta algumas decisões do tipo, olha, o Supremo determinou que fosse isso. Quando a gente vai analisar, eu e você, por exemplo, professores, a gente consegue entender a lógica do Supremo e olhar e falar, na verdade, o Supremo fez o que a Constituição determina que fizesse. Mas como isso é explicado para a camada não técnica da sociedade,
A gente tem que conseguir explicar isso. A gente tem que conseguir trabalhar de por que uma volta do AI-5 não é uma solução minimamente aceitável e nem funcional para a maior parte dos problemas jurídicos que a gente enfrenta. Então, entender, trazer para a discussão pública que a democracia não é sinônimo de vontade da maioria, isso há pelo menos 70 anos. A gente aprendeu isso a duras penas, a gente aprendeu isso quando se enfrentou, e eu tenho todo um receio de trazer essas palavras, porque parece que a gente volta a isso, mas a democracia ela tem elementos contra-majoritários que é para evitar regimes totalitários como foram o nazifascismo. Porque o nazifascismo eles tinham ampla adesão popular, mas o quê? Eles vilipendiavam direitos fundamentais. Então eu não posso... isso aconteceu na Europa, que era o berço do iluminismo e da civilização. Então o que é a instância contra-majoritária? São elementos que a gente foi construindo no nosso processo civilizatório, como o processo constitucional, por exemplo, é um deles, para tentar evitar o quê? Tentar evitar que democracias degenerem em populismo de maioria. Em que maiorias religiosas aniquilem minorias religiosas, em que um determinado entendimento ideológico dominante faça a supressão da liberdade de manifestação dos demais. Sim. Né? Evitar que discursos se formem e se organizem para atentar contra instituições democráticas. E quais são as instituições democráticas? Os três poderes. Então, essa equação, e não é uma equação simples, e cada país tem sua particularidade nessa equação, como trabalhar elementos contra-majoritários com vontade da maioria. E a vontade da maioria ela aparece no sufrágio universal, em outras representações do Congresso, etc. Mas eu tenho obrigatoriamente que trabalhar com elementos contra-majoritários, sob pena de eu desvirtuar a minha forma de fazer democracia. E a crise ensina isso. Hoje eu estava lendo no Twitter um comentário, uma crítica feita à passeata que há pouco tempo, isso foi anunciado no país inteiro, a passeata que pedia a volta do AI-5. E aí um colega nosso, intelectual, fez a seguinte crítica: não é curioso que alguém vá à rua reivindicar a volta da ditadura porque está descontente com uma determinação do executivo que determina o fechamento do comércio? Exato. E você vê que é claramente uma insatisfação com diversas coisas que essa massa insatisfeita, infeliz, com diversos problemas da sociedade brasileira, que são reais e de diversas ordens, a aposta dela é o quê? A aposta dela é numa saída não democrática. Tem um livro que eu gosto muito, Marcelo, do David Runciman, que é How Democracy Ends. É um best-seller, inclusive, é um livro bem legal. E ele pega o Churchill e vai debater com o Churchill aquelas passagens clássicas dele sobre democracia. O que o Runciman fala? Ele diz assim: na verdade, a democracia não é a melhor forma de governo dentre todas as piores que a gente tem. Ele vai dizer assim: não. A gente tem que pensar com calma. Por que democracia é tão relevante? Olha como isso tem muito a ver, ele escreveu antes dessa crise mundial. Democracia é o melhor regime quando a sociedade passa por seu pior momento. Aí o Runciman começa a explicar. Por que isso? Porque justamente quando eu estou no meu pior momento, que os poderes estão em crise, ou a sociedade passa por uma grande dificuldade, é onde a saída democrática é a mais viável. Porque é a saída que vai, ao máximo, preservar meus direitos, será transparente, será motivada e prestará contas. É justamente nos períodos de maior crise em que eu preciso de um poder democrático para me guiar nessa saída. Então, a gente consegue debater uma questão complicada como é a brasileira hoje, passando pela pandemia, mas pelo menos a gente tem liberdade de acesso a informações, liberdade de manifestação de opinião, de poder analisar se as estratégias políticas postas são as melhores ou não. A gente tem uma jurisdição constitucional efetivamente autônoma para controlar excessos da política e balizar as regras do jogo. Ou seja, o check and balance funciona. A gente tem um legislativo que está agindo por meio das medidas que ele pode. Então, eu tenho escrito um artigo acadêmico, finalizo talvez semana que vem, mas uma das saídas, se a gente pode ter algumas lições da pandemia no Brasil, é que em períodos de crise é onde a gente deveria redobrar nossa aposta na legalidade, principalmente na legalidade constitucional. Porque a Constituição ela pode não ser a panaceia para todos os problemas sociais brasileiros, mas
com certeza é na Constituição Federal que você vai encontrar as melhores saídas para os piores momentos da sociedade brasileira, se a gente puder parafrasear o Runciman. Talvez a jurisdição constitucional tenha sido a invenção jurídica mais relevante do século XX. Não sei se você concorda comigo, mas deve estar entre as três aí. Ah, não, com certeza. Assim, o maior legado do direito para sociedades democráticas no século XX, pós Segunda Guerra, foi a Segunda jurisdição Guerra Mundial. constitucional. Porque antes da jurisdição constitucional, do ponto de vista institucional, do ponto de vista assim de poderes do Estado, você não tinha uma instância que poderia isoladamente, a partir do Código do Direito, legal e ilegal, constitucional e inconstitucional, produzir uma atuação contra-majoritária, corrigindo o excesso, seja do legislativo ou seja do executivo. Então, já existia controle de constitucionalidade por meio de judicial review, isso existia. Já existia constitucionalismo. Constitucionalismo, na minha opinião, data de pelo menos quase 4 séculos, como essa ideia de racionalização de poder, mas uma instância especial, privilegiada, com conteúdo exclusivo para proteger a unidade de uma Constituição com força normativa, protetiva de direitos fundamentais, isso é um legado do pós-guerra. Já existia habeas corpus antes disso, mas a estrutura do direito constitucional com o controle de constitucionalidade que a gente conhece hoje, isso sim, isso aparece pós-Segunda Guerra, justamente como uma das tentativas de correção daquilo que seriam os horrores perpetrados no período pós-guerra. Porque as sociedades elas pararam e pensaram assim, como que nós, berço do iluminismo, berços da racionalidade, a gente pode degenerar a ponto de pegar pessoas, colocar numa câmara de gás e queimá-las? O que garante que isso não ocorra novamente? Porque sufrágio universal e legalidade sozinhos foram degenerados nisso. E aí se construiu essa esfera de jurisdição constitucional. Por isso que talvez, como eu sou uma pessoa que eu não sou muito afeta a maiorias, né? Eu faço essa brincadeira, eu gosto muito de literaturas contra-majoritárias às vezes. Talvez eu tenha essa identificação com a jurisdição constitucional, assim, como um elemento de racionalidade dentro do discurso jurídico. E ela mesma, muitas vezes, ela pratica decisões ruins, né, ativismos judiciais que a gente denuncia, mas ela, enquanto instância de controle de poder, ela é imprescindível. As críticas são para melhorá-la, mas nunca críticas contra a ideia dela existir. Isso tem que ficar muito claro. É uma das coisas que, na minha opinião, você faz muito bem. É o diálogo, por exemplo, do paradigma teórico com a dogmática. E na minha opinião, esse paradigma teórico, compreender isso, é sempre uma condição de possibilidade para você melhor atuar com a dogmática. E eu queria que você me falasse um pouquinho sobre esse aspecto, né? Mas como é que a hermenêutica filosófica, por exemplo, ela pode colaborar para o direito processual e para o processo constitucional? Bom, vamos lá, tentando ser o mais sintético possível para a gente poder debater o máximo possível aqui. Vamos dizer assim, o que eu vou falar agora não é tão metodologicamente científico, mas é mais didático. Vamos imaginar, a gente tem pelo menos 3 níveis de racionalidade quando a gente pensa no que a gente vai produzir de direito. Então a gente tem o nível, vamos dizer assim, do paradigma filosófico, porque todo pensamento ele tem um paradigma filosófico, como primeiro nível. Aí eu tenho um segundo nível em que eu vou produzir uma reflexão dogmática. E eu tenho um terceiro nível que eu vou fazer a aplicação dessa reflexão dogmática. Né? Então, quando o Marcelo produz um livro de processo civil, ele está produzindo o material do nível da dogmática, né? Para que os operadores e estudantes do direito leiam o teu livro e aprendam o processo para fazer o terceiro nível da aplicação, que é, né, a fase de utilização da dogmática na aplicação do dia a dia. O que acontece? Esse plano, eu e você, a gente, né, temos nossas funções práticas, vamos dizer, mas somos professores e escrevemos livros. Então, a gente atua no que, vamos lá, senso chamado dogmática jurídica, produção de doutrina, produção de conhecimento. Né? Fato é que o Marcelo, quando ele produz um livro de processo civil, quando eu produzo meu livro de processo constitucional, essa dogmática, ela é o segundo nível de algo que antecede, mesmo quando a gente não escreve sobre ele, que é o nível filosófico de pensamento. O Marcelo gosta muito de hermenêutica, eu gosto muito de hermenêutica, então, naturalmente, eu nem precisaria conhecer o Marcelo para, ao ler o livro dele sobre a parte de motivação, eu claramente identifico que ele tem uma ligação hermenêutica. Por quê? Porque eu vou chegar em deduções muito próximas da dele, né, nessa ideia de como o texto não se confunde com a norma, né, o texto é uma atividade enriquecida pelo intérprete que o aplica.
Por quê? Porque a gente compartilha um horizonte de sentidos muito próximo, que é uma adesão a uma hermenêutica filosófica. Isso é identificável para quem trabalha com isso. Qual que é o problema? O problema é que muita gente produz dogmática e, infelizmente, ensina essa dogmática sem ter um mínimo de conhecimento sobre qual que é o paradigma teórico filosófico que ele vai sustentar a dogmática dele. E É quando você isso. produz dogmática, né, Marcelo? Quando você produz dogmática sem conhecer minimamente teoria do direito, você não consegue raciocinar sobre qual paradigma melhor me atende, qual paradigma que eu mais me identifico. Então você começa a produzir dogmática de forma cega, sem saber que paradigma filosófico você se filia. E aí, quando você não escolhe teu paradigma filosófico, como eu disse, a dogmática é um segundo nível do paradigma filosófico, não existe sem o primeiro, você é o quê? Você é jogado num paradigma filosófico que você não escolheu. E normalmente você vai ser jogado num paradigma, muito provavelmente já defasado, contaminado por um senso comum teórico que não vai enriquecer a dogmática a ser produzida. E aí você pode criar diversas ficcionalidades no mau sentido dessa expressão. Então você vai dizer, muitas vezes, que o direito se aplica sem interpretação. Você vai começar a falar sobre mens legislatórias. Aí você vai olhar para uma dogmática mundial e falar, peraí, mas faz um século que eles abandonaram isso, por que eu repito aqui? Não, eu repito porque justamente você está produzindo a dogmática que é honesta, esforçada, não é disso que eu estou falando, mas você produz ela a partir de um voo cego. Daí que, óbvio que ninguém, a gente não vai conseguir ser especialista em filosofia do direito. Eu tenho um livro de introdução à teoria e filosofia do direito, o mérito mesmo é dos dois coautores, o Henrique e o Rafael, são O pessoas que Rafael realmente se Henrique. dedicaram muito mais do que eu a estudar filosofia e teoria do direito. Eu estudo na medida em que, para todos os meus alunos, eu digo, você pode fazer um mestrado sobre qualquer tema da dogmática, mas o mínimo de conhecimento sobre teoria filosofia você tem que ter, até para saber sobre que base você constrói seu raciocínio. Eu sei que você, não sei se você concorda, Marcelo, isso é muito radical da minha parte, mas eu acho que é um pouco fundamental quando a gente vai desenvolver um pouco temas assim. A dogmática ela não nasce do nada. Ela é Com sustentada certeza. por um outro referencial teórico, que a gente tem que saber de onde vem e por que a gente vai buscá-lo. Com certeza. Eu concordo contigo. 100%. É por isso a provocação. A provocação foi para que você tivesse a oportunidade de expor com clareza, didática e profundidade, todo mundo que nos acompanha, as razões desse diálogo entre o primeiro e o segundo nível. Porque sem esse diálogo, você no terceiro nível não consegue resolver os problemas contemporâneos. Você acaba se lançando para resolver problemas sem o devido preparo. Então, eu acho que esse diálogo da filosofia, do paradigma com a dogmática, ele é fundamental, meu amigo. E é também por essa razão que eu admiro tanto você, os seus textos e o seu trabalho. Eu Não, já recebi e tanto, eu já recebi tantos elogios aqui, Jorge, da live. que bom, eu estou tentando ver alguns Não, aqui. não, não, não dá para ler todos, porque toda hora atualiza aqui. Mas eu já recebi tantos elogios aqui da live que depois eu vou fazer um agradecimento especial. Se for encaminhar isso depois individualmente, já me Não, pediram aqui maravilha. uma segunda live. Já me perguntaram sobre o livro que você tem de fake news. Ah, bacana. Não, o livro de fake news é o primeiro livro de uma coleção que é organizada por mim, pelo Ricardo Campos, que é professor lá na Alemanha, grande amigo meu, e pelo meu guru, que é o professor Nelson Nery Júnior. A gente trabalha hoje, somos sócios, etc. E o segundo volume já está para sair, que é um volume de dados. Depois eu dou mais detalhes, vai sair acho que lá para agosto. Mas a gente já está organizando a segunda edição do Fake News, que eu acho que sai em maio, com mais 3 artigos inéditos, um do ministro Dias Toffoli, e outros dois de professores de fora do Brasil. Qual que é a função dessa nossa coleção? Ela é meio que, ela chama Direito e Estado em Transformação. Globalização e novas tecnologias impactaram profundamente em governança, Estado e, por que não, consequentemente, no direito. E muitas vezes a Uhum. gente não tem visto isso. E o que, que a gente faz? É um projeto nosso, é um projeto que a gente gosta mesmo. A gente se organiza, banca as traduções para tentar trazer para o público brasileiro algumas discussões sobre sistemas relevantíssimos como fake news, dados, algoritmos, daquilo que está sendo debatido agora, por exemplo, no contexto europeu, principalmente o alemão. Então, a gente faz a tradução, traz para cá, a gente convida alguns autores brasileiros para escrever no mesmo livro com a gente e passa para o público
matérias são relevantes. Então, está chegando eleições aí, não sei se vão ser postergadas ou não, mas é época. Mas não precisa nem ser eleições, né? Pandemia também é um campo cheio para fake news, né? É o manancial fértil para fake news, né? Exatamente. E fake news, ligado com o que a gente falou aqui, fake news é, antes de tudo, um problema de accountability. Aquele que dá uma informação sem prestar contas de como ele a realiza, né? Quanto mais accountability tiver a sociedade, menos fake news ela vai ter naturalmente. Você elimina fake news por mecanismos de prestação de contas, mecanismos de verificação de onde aquilo saiu. Uma sociedade com menos prestação de contas, inclusive entre privados, eu encaminho. Se é verdade ou não, eu estou encaminhando. Depois eu vou checar, ou se é que eu vou checar se isso é real ou não. Quando você tem um mínimo de responsabilidade, você olha, se isso não tem um mínimo de fonte confiável, eu cumpro e eu ajudo muito a sociedade se eu não passar isso para frente. E talvez, como eu já fiz e já fui bloqueado em WhatsApp, é falar assim, olha, talvez você não deveria ficar transmitindo esse tipo de informações. Né? Porque eu já vi advogados, amigos meus, eu falar isso para eles. Falar, olha, você é uma pessoa que tem instrução, você tem conhecimento, você não deveria sair passando aí para frente coisa que você não tem a menor ideia de credibilidade. E lembrando que fake news, né, Marcelo, não é informação falsa. Informação falsa é uma coisa. Fake news é informação fraudulenta. É você maquiar uma informação como se ela parecesse ser oriunda dos métodos das instituições, dos locais de transmissão de informações, e aí, ao ser difundida, ela legar uma ideia de que parece que é aquilo mesmo, né? Não é uma notícia falsa por si só, né? Exatamente. Ela aparenta ser uma notícia institucional, de uma fonte confiável, quando na verdade você não presta conta da origem. Exato, exatamente. Então eu Olha, não tenho nenhum problema eu falar que, ó, cidade dos meus pais, Batatais Futebol Clube é o melhor time de futebol do Brasil. É uma opinião, ninguém vai olhar e vai acreditar. Agora, se eu conseguir colocar essa manchete dentro de uma imagem que pareça ser a Folha de São Paulo que está dizendo isso, aí provavelmente eu já vou estar indo para um campo de fake news, né? Porque eu estou tentando usar, né? E aí eu mudo só uma coisinha da Folha de São Paulo, para não dizer que é a Folha de São Paulo, enfim. Daí que é a dificuldade até de os algoritmos se confundirem muitas vezes na triagem dessas notícias. o Backlash nos acompanha aqui em todas as lives, e aliás já fez comigo uma live incrível aqui Ah, sobre a grande, grande. fundamentação das decisões judiciais. Ô Beck, vou fazer aqui, vou aproveitar a sua presença ilustre para fazer uma provocação ao nosso querido Georges aqui em sua homenagem. Me corrija aí, Beck, se eu tiver errado. Ontem, acho que foi aniversário de morte do seu guru do Kelsen, não foi não? Dia 20. Bom, espero aguardar você me responder, mas enquanto isso, para aproveitar e ter uma provocação sobre o seu guru, o Kelsen e o positivismo, meu amigo, Kelsen também não presta aqui, considerando jurisdição constitucional, limitação de poder. Em algum momento, Kelsen presta alguma colaboração para abstrair esse subjetivismo exacerbado, para no lugar colocar lá, por exemplo, racionalidade, logística na interpretação dos dispositivos constitucionais? Por exemplo, ele não combate aqui, por exemplo, a escola livre do direito? Não, vamos lá, Marcelo. Kelsen, eu tenho muita. Primeiro, muito legal saber que o Backlash está assistindo. O Backlash é o grande pensador, grande sujeito, ele é unanimidade. Todo mundo gosta do Backlash. Vamos lá. Eu tenho muita deferência a Kelsen, né? Kelsen provavelmente é um dos maiores juristas da história, né, do direito. E tudo que envolve Kelsen é complexo e tem que ser analisado com muita parcimônia. Eu sempre digo, meus amigos, que eu seria já muito feliz se o ordenamento brasileiro, os aplicadores do direito, fossem kelsenianos já. Nossa, lessem aí já seria maravilhoso. Kelsen, ele tem... Primeiro, Kelsen é o teórico, é o pai da ideia de jurisdição constitucional, como ela foi se desenvolvendo hoje. Não obstante Kelsen ter uma leitura da jurisdição constitucional, da Constituição como o elemento de diálogo direto com o legislativo, né? Mas Kelsen foi quem estruturou uma ideia de jurisdição constitucional como a gente conhece hoje. Apesar de Kelsen ele ter uma reserva numa ideia de judicial review de uma Constituição mais horizontal, como os americanos já vinham defendendo. Kelsen, muitas vezes no Brasil as pessoas confundem, Kelsen foi um grande democrata. Kelsen foi perseguido pelo regime, por isso que ele foi pelo nacionalsocialismo, ele foi para os Estados Unidos, e Kelsen tem
na minha opinião, um dos melhores livros, não de direito, um dos melhores livros, no geral, já escritos sobre democracia, o livro de democracia de Kelsen, em que, inclusive, está colocada ali uma ideia de utilizar o procedimento como defesa de minorias. É, onde eu me afasto um pouco de Kelsen, eu vou me afastar um pouco de Kelsen na medida em que... E outra, Kelsen tem outras grandes. Kelsen talvez seja a pessoa que criou uma ideia de metalinguagem no direito. Né? Muito do que a gente debate hoje, vamos usar uma nomenclatura não técnica aqui, Kelsen é o que organizou a casa, assim, para a gente poder falar de várias outras coisas. Sem ele, a gente não teria o mínimo de metódica para poder falar a respeito. De certa forma, eu me afasto de Kelsen e é um afastar guiado por um outro alemão, que eu gosto muito, que é o Friedrich Miller, na medida em que Miller vai dizer assim, olha, a Kelsen, naquilo em que é a decisão propriamente dita, Kelsen não teoriza sobre decisão, Kelsen escreve pouco sobre a decisão, o ato de decidir. Kelsen, pelo momento que ele vivia, ou pela realidade que ele enfrentou, Kelsen era um fatalista, um cético nesse aspecto, em que no final a decisão ela é contaminada pelo elemento político. Talvez Kelsen, ele pensava em organizar a estrutura e a teoria do direito, porque a decisão era um aspecto incontrolável, de repente ele via assim. Miller vai pegar e vai dizer assim, olha, eu tenho que aproveitar boa parte desse positivismo kelseniano, que tem uma metodologia riquíssima, mas eu preciso fazer algo além, algo pós-positivismo kelseniano, e Miller, salvo engano, na Alemanha com certeza, é o primeiro autor a cunhar a expressão pós-positivismo. E aí, pós-positivismo é pós-positivismo, desculpa a meu reforço. Não é contra, é além, né? Não é antipositivismo. Né? Afinal, o pós-positivismo de Miller, da teoria estruturante do direito, trabalha com o elemento da positividade. Positividade é essencial. Claro. Né? E aí ele vai teorizar, olha, como eu vou trazer esses avanços democráticos trazidos pela teoria do direito e entronizá-los dentro da decisão judicial. Porque eu não posso conceber que o direito seja uma hierarquia organizada, estruturada, escalonada de normas, mas a decisão judicial ela possa ser contaminada por elementos não jurídicos. Então ele vai pegar isso e vai dizer assim, ó, a teoria do direito, a teoria pura do direito de Kelsen, ela não me fornece elementos para estruturar uma teoria da decisão. E aí ele vai dizer, a forma de produção daquilo que seria a norma concreta, a norma decisória, eu preciso estabelecer uma metódica, né, que ele vai substituir por metodologia, em vez de metodologia, o Miller vai falar de metódica. E é o que a gente debate hoje. Eu tento escrever muito sobre teoria da decisão. Eu gosto muito de Miller. Miller fez o prefácio de um dos meus livros. É um autor que eu levo muito em conta. Então, assim, eu sou um grande defensor da positividade em alguma medida. Eu não tenho nenhum problema se me chamarem de positivista. Para mim, é um elogio. Eu trabalho com a ideia de pós-positivismo justamente para seguir, até por uma fidelidade àquilo que o Miller escreve. Como você pegar alguns autores, como McCormick, vão falar de um além-positivismo, e outros autores também. Como hoje é muito difícil você falar de um positivismo como algo só, você tem diversos positivistas que debatem profundamente entre si. Né? Aí tem os grandes grupos, mais metodologicamente, mais como uma didática até se classifica do que pela teoria deles, como Waldron é um positivista, mas Waldron tem uma teoria muito diferente em diversos aspectos de Joseph Raz, que é um outro positivista, né? Como eles vão trabalhar com a moral, como não vão trabalhar com a moral. Uhum. Agora, só se eu puder falar um negócio, Marcelo, que eu acho talvez valha muito a pena, relacionado a dois temas que a gente disse, há um lugar comum, no mau sentido, porque é um lugar comum muitas vezes não estruturado a partir de uma bibliografia especializada, e isso foi me explicado muitas vezes assim, e no começo da minha carreira acadêmica eu incorri nesse erro, e se pegar textos antigos meus vai ter esse erro, e depois eu fui corrigindo. Que, por exemplo, o positivismo foi um dos fatores que propiciou, por exemplo, o surgimento de regimes totalitários como o nazifascismo. Afinal, o positivismo ele não tinha um conteúdo... Quando, na verdade, hoje os alemães eles revisitam essas classificações, e se pegar autores fundamentais, os maiores especialistas no tema, como Michel Stollage, Bernd Hütters, que estudam esse período, eles vão dizer que a culpa não foi do positivismo. Na verdade, se destruiu o direito positivo de Weimar e substituiu ele por um regime de exceção. Então, assim,
a gente faz muitas vezes um espantalho do positivismo, quando o positivismo é uma coisa muito complexa. Então, por isso que eu trabalho muito com essa ideia de pós-positivismo, que é para nenhum momento fazer tábua rasa. Parecer que a gente ignora as conquistas do positivismo, principalmente de autores geniais como Hart, Kelsey, né? E simplesmente a gente vai por uma aventura, vamos dizer assim, de cariz não positivista. Quando o elemento positividade é essencial. Quando a gente diz força normativa da Constituição, a força normativa da Constituição ela é dada por uma dimensão de positividade. Porque eu tenho que ter alguma ideia de convenção para aceitar como a Constituição como força normativa. Agora, naquilo que é aceitar discricionariedade, como diversos autores positivistas fazem, inadmitir qualquer reciprocidade dialógica entre moral e direito, como alguns positivistas exclusivistas fazem, aí sim esse é um positivismo que eu considero já mais obsoleto, que deve ser substituído por uma outra visão, que é uma visão substituída por outros positivistas, como Waldron, Walushov, e diversos outros autores que a gente poderia fazer. Eu tento, no meu processo constitucional brasileiro, no capítulo 1, eu tento, nos limites do que é um livro de direito constitucional, obviamente, eu tento fazer essa depuração dessas correntes, assim, porque muitas vezes eu acho que o aluno fica perdido, porque muitas vezes nos é explicado que há o positivismo versus o naturalismo e algumas terceiras vias. Na verdade, existem diversos positivismos. Claro. Outra vez um aluno meu falou, professor, você não acredita, eu li um autor e ele falou que era naturalista, ele é completamente obsoleto. Eu falei, calma, o naturalismo tem diversas vertentes contemporâneas também, por mais que eu não seja, você não pode ignorar um Joseph Fiennes, autores que têm teorias extremamente complexas, que no final do dia, nessa dicotomia, estariam muito próximos de um naturalismo. Então, colocar as coisas no devido lugar é um pouco relevante. E eu vi que uma das poucas coisas que eu consegui ler, que tá dando reflexo aqui, uma pessoa escreveu ainda bem que Kelsen ganhou de Schmitt, né? Concordo com a frase, mas eu não cantaria essa vitória tão fácil assim, porque Schmitt aparece em diversos discursos que a gente não percebe. Tá? A teoria de Schmitt está mais viva do que nunca. A ideia de que a política é a última fonte de natureza de poder, isso é repetido em diversos livros, em livros de direito constitucional, muitas vezes sem saber que vem de Schmitt. Então, talvez na academia esse debate ganhou, mas não fiquem sempre vigilantes aí. Schmitt é um autor genial e as teorias dele aparecem a todo momento, principalmente quando você aceita relativizar alguma coisa em direito constitucional em virtude de um argumento de exceção. Quando a exceção aparece para suspender a legalidade, muito provavelmente você está recontando a história de Schmitt, às vezes sem saber que você está sendo schmittiano. Vou te fazer uma última provocação, amigo, porque nosso tempo está acabando. Vamos lá. Você vê que você me perguntou de coisas que eu gosto, eu empolguei e não deixei você falar. Mas eu tô aqui. Aí se o pessoal reclamar, você cartas para a produção aí que a gente se desculpa depois. Nada, de forma alguma. Eu estudo para fazer as boas perguntas, porque a minha ideia mesmo é ceder o espaço para que você possa desenvolver os bons argumentos, para que você leve informação para todo mundo que nos acompanha. Eu já posso lhe afiançar que essa foi uma live incrível. Já recebi aqui comentários de gente que vai salvar a live para poder estudar. Nós temos alguns professores recomendando a live para os seus alunos, o que me honra muito. Que bom. É um projeto, amigo, que eu sempre digo, só se realiza pela generosidade dos convidados. Você tem uma agenda também muito corrida e eu lhe agradeço imensamente ter cedido aí 40, 50 minutos do seu tempo para dividir esse conhecimento conosco. Tenho certeza que todos nós aprendemos muito sobre jurisdição constitucional. Eu queria lhe fazer uma última provocação, aproveitando esse período de isolamento de pandemia. Como é que você vê? Quais seriam as possibilidades, quais instrumentos nós teríamos na Constituição que nos sirvam para sair dessa crise? Então, de meios para sair dessa crise. A Constituição não me parece a vilã, né? Porque imagina, cessou o isolamento, a gente vai ter uma dificuldade enorme pela frente. A Constituição não me parece a vilã, muito pelo contrário, ela me parece o caminho mais adequado para que a gente consiga construir respostas institucionais sem prejuízo dos direitos fundamentais. Mas eu queria lhe ouvir sobre isso. Então, eu acho que, ligando sobre pontos que eu estudo em direito constitucional, isso vai estar num artigo que estou finalizando, e está num curso que eu estou lecionando no doutorado e no mestrado do IDP com o Gilmar Mendes. A gente não combinou nada, não. A pergunta... Não, mas é exatamente assim. Eu acho que ver o meu livro, né? Eu quase sempre escrevo sobre isso monotemático, jurisdição constitucional e direitos fundamentais, o pessoal vai na linha. Eu acho que ela passa primeiro.
né? O período de crise que a gente vive, até o momento, na minha avaliação, depois a cada momento eu estou atualizando um artigo que quando isso acabar, embora vai acabar, né, estamos todos torcendo para isso, eu vou tentar fazer um balanço da jurisdição constitucional em decisões de crise, Uhum. né, analisando de forma sistemática cada uma dessas decisões que foram dadas, né, algumas eu já escrevi a respeito, eu escrevi para o Estadão acerca de uma sobre lei de responsabilidade fiscal, estou escrevendo sobre a questão trabalhista, enfim. O que é fundamental? No momento de crise, é apostar na legalidade, como eu falei no início da nossa live. Apostar nos direitos fundamentais. Então, há três vertentes que o constitucionalismo tem instrumentos para trabalhar, que a jurisdição constitucional tem que pensá-los. Um é, em períodos de crise, meu primeiro foco é proteção de direitos fundamentais. Segundo momento, em períodos de crise, o foco da jurisdição constitucional é proteger a federação e o pacto federativo. Porque na crise que eu posso ter dispersões de organizações políticas. Então, proteger a unidade é algo essencial. Então, eu não posso chegar a um ponto de conflitos internos piorarem a situação de crise que a gente vive. Então, a função da jurisdição constitucional é ser o controller dessas regras para garantir o pacto federativo. Então, direitos fundamentais, pacto federativo e terceiro. Jurisdição constitucional, eu tenho escrito isso a partir na segunda edição um pouco, mas na terceira e na quarta eu tenho focado muito. Diálogo constitucional, diálogo entre poderes. Os canadenses falam sobre isso, os ingleses falam sobre isso. Não estou falando de negociata, nada disso, mas é saudável numa democracia que a cúpula do legislativo, do executivo e do judiciário conversem e cheguem muitas vezes em soluções a partir de um consenso. Como, por exemplo, o uso da destinação, por exemplo, de verbas públicas, como foi feito recentemente, em que se mandou essas verbas públicas para o combate à pandemia, essa mesma verba que parte dela havia sido enviada previamente, meses anteriores, para o conflito amazônico. Então, diálogo entre poderes para principalmente conseguir construir regimes de transição em período de crise é algo essencial. Essas são as três camadas funcionais que o constitucionalismo nos dá e eu não confio muito em aposta fora delas. Em âmbito geral, os alemães usam a nomenclatura. Em períodos de crise, a gente tem que criar uma jurisdição constitucional, uma jurisprudência constitucional extraordinária, mas não de exceção. A extraordinariedade da situação contemporânea permite que a gente forneça algumas decisões que em período de normalidade não seriam dadas, mas a situação pandêmica justifica elas, para proteger inclusive direitos fundamentais, mas não permite medidas de exceção. Então, por exemplo, me parece, dentro de uma ideia de jurisdição extraordinária, jurisprudência extraordinária, limitar para esse exercício fiscal, lei de responsabilidade fiscal. Por quê? Porque eu preciso de políticas públicas continuadas agora e eu não tenho realmente agora onde indicar fonte de custeio. Inclusive porque está sendo votada a PEC da guerra, que é uma PEC interessante. Eu consigo ver a justificativa de por que eu deveria fazer uma arguição de nulidade sem redução de texto da lei de responsabilidade fiscal para proteger direitos fundamentais. Então, me parece que andou bem o Supremo. Como andou bem o Supremo quando o Supremo não suspendeu nenhum dispositivo da lei de acesso à informação? Porque aí é usar esse momento de extraordinariedade para conseguir uma medida que me parece aí sim de exceção e não extraordinária. Então, claro que eu não expliquei elas claramente aqui, só me dei como... Mas eu estou usando aqui... eu sou um mero professor, né? Então, na minha posição de observador acadêmico, estou aqui atento, estou organizando material para soltar em um estudo depois para tentar verificar se realmente a gente conseguiu. E será muito bom para o direito brasileiro, Marcelo, se a gente conseguir superar essa crise dentro da jurisdição constitucional. E me parece que a jurisdição constitucional tem dado boas respostas. Claro, você pode fazer uma crítica aqui, outra ali, mas no geral me parece que a jurisdição constitucional tem sido um elemento de calmaria, de institucionalização e de fixação de regras para superar determinados conflitos. E aí, se a gente conseguir sair dessa sim, me parece que a jurisdição constitucional cumpriu bem o seu papel no período de crise. Meu amigo, infelizmente nosso tempo acabou. Eu vou lhe conceder aqui 2, 3 minutos para você fazer as suas considerações finais e para se despedir da galera que está nos acompanhando. Já me mandaram mensagem aqui querendo saber quando... Deve ser algum aluno seu, viu, Jorge? Me mandaram mensagem aqui querendo saber quando é a 5ª temporada, ó.
Não, essa é maldade, essas piadas aqui com a gente. Mas, o Marcelo, não, na verdade, a gente já deu tempo. Eu só queria agradecer todo mundo que assistiu a live. Tanto o Marcelo e eu estou sempre à disposição. Pode mandar as perguntas pelo Instagram se há algum esclarecimento, algum autor que não conseguiu anotar o nome, pode me perguntar. Usem essas ferramentas, será um prazer. E é isso, eu só queria agradecer mesmo o convite. Foi um prazer estar aqui contigo, um prazer falar aí para a nossa audiência aí. Eu vi que você falou que o Backlot estava aí, então legal demais ter tido ele assistindo. Ah, Cris Mota também está aqui, Cris sou Mota fã. também legal. Eu acho que eu vi a Luana também. Eu pus o celular no lugar que deu reflexo e aqui no finalzinho não estou conseguindo ver alguns nomes. Mas todo mundo que assistiu aí foi um prazer. E será melhor. Apostem no direito constitucional, apostem aí na jurisdição constitucional, que se ela não resolver, dificilmente outra instituição resolveria esse período de crise. Então, no período de crise, apostem todas as suas fichas na Constituição e na legalidade. Qualquer outra saída, muito provavelmente você está perto de uma ideia de barbárie, que é o que a gente não gostaria. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela participação. Foi uma honra recebê-lo aqui no Projeto Live. Tenho certeza que todos nós aprendemos muito sobre jurisdição funcional. Você será sempre bem-vindo, a casa é sua. Espero que a gente tenha logo mais a oportunidade de se encontrar em algum evento. Vou lhe dar um abraço apertado aqui e lhe agradecer pessoalmente pelas lições de hoje, viu? Mas Que a é casa é isso. sua, volte sempre. Será sempre muito bem-vindo. Que é isso. Obrigado, Marcelo. Será um prazer. Valeu. Um abraço, meu irmão. Fique com Deus. Até a Abraço, próxima. tudo de bom. Tchau, tchau. Pronto, pessoal, finalizamos mais uma live que na tarde de hoje recebeu o professor Jorge Zabud. Uma live incrível. Lembrando que o vídeo vai ficar disponível aqui no meu Instagram por 24 horas. Então, se você não pôde assistir o vídeo na íntegra, corre lá para aproveitar essas lições preciosas do amigo Jorge Zabud. Amanhã a gente segue com o Projeto Live, logo mais eu anuncio o próximo convidado. Um abraço, pessoal, fiquem com Deus, a gente se vê.